Então, voltando ao assunto das lutas entre patrícios e plebeus. Eu estava comentando que a plebe, com essa ameaça de fazer uma secessão, de abandonar Roma, né, sair de Roma, fundar uma outra cidade e tal, deixou os patrícios alarmados e eles gradualmente foram fazendo concessões aos plebeus, né, as tais reformas da plebe. Eu estava comentando que essas reformas elas não foram feitas de sopetão, todas, né, de uma vez. Elas foram feitas gradualmente, dependendo muito do contexto, né, da conjuntura, da época em que a liderança plebeia, né, e a organização, o movimento plebeu conseguia levar adiante esse projeto. Uma coisa que dificultou muito para os plebeus se mobilizarem, se organizarem, né, de uma forma assim, maciça para conseguir de uma vez por todas, né, uma série de mudanças, é que existia uma relação social em Roma Antiga chamada clientelismo, que era uma relação entre um patrono e um cliente. O patrono era um cidadão rico, influente, mais poderoso, que auxiliava, ajudava, protegia um outro cidadão mais fraco que dependia dele. Esse cidadão mais fraco que dependia do patrono era chamado de cliente. Em troca dessa proteção, dessa ajuda, o cliente devia fidelidade, lealdade a esse patrono. Então, o que acontecia é que, por exemplo, em época de eleições, assim, com frequência, os clientes votavam nos candidatos indicados pelos patronos, quando não no próprio patrono, quando o patrono era candidato, né? Essa relação, então, foi chamada de clientelismo ou patronagem. Ora, como em geral, os patronos eram patrícios e os seus clientes eram plebeus, então esses plebeus eles não desafiavam, não iam contra a vontade dos seus patronos, né? Então deixava a plebe dividida. Aquela plebe mais independente, que não possuía patronos e tal, essa tinha melhores condições de levar adiante, né, um movimento de reformas da plebe. Agora outra parte da plebe que dependia, tinha ligação com os patronos, ficava, né, mais limitada nesse tipo de ação. Então, tudo isso dificultou para a plebe, para os plebeus, que eles conseguissem de imediato uma série de reformas, né? Mas gradualmente eles foram conseguindo. Então, vocês têm aí no caderno 2 uma sequência cronológica, né, das principais medidas ou as principais reformas que foram feitas, né, beneficiando a plebe. No conjunto, a gente pode dizer o seguinte, que no final as diferenças entre patrícios e plebeus elas desapareceram. A isonomia, né, foi estabelecida. Mas Roma não foi plenamente democratizada. Vamos ver por quê. Vamos só destacar aqui algumas dessas medidas. Olhem só. A primeira que aparece, bem no iniciozinho do século V a.C., foi a criação do cargo de tribuno da plebe. A criação do cargo de tribuno da plebe. O que era o tribuno da plebe? O tribuno da plebe era era um representante, um procurador, um protetor dos plebeus. Ele era eleito para defender os interesses da plebe junto ao governo romano, mesmo junto ao Senado. Então era aquela. E olha só, o tribuno da plebe não precisava ser plebeu, não. Ele era eleito para representar os plebeus, né? Mas era o defensor, né, da plebe junto ao governo. Ele, inclusive, tinha o poder de vetar decisões do governo se ele achasse que aquelas decisões iriam prejudicar a plebe. Então, foi um momento importante aí na construção de uma república que incorporasse os plebeus, né, ali no processo de decisão. Quando foi criado o tribuno da plebe, a princípio não alterou nada, no sentido de que os plebeus continuavam com menos direitos que os patrícios. Mas se a gente analisar a criação do tribuno da plebe como um primeiro passo, né, num processo que levaria à isonomia entre patrícios e plebeus, então nesse caso, né, vai ser um momento importante na construção de uma nova ordem. É muito lembrado também, assim, em termos de vestibular, de Enem, de paz, uma outra medida no ano 450 a.C., que foi a Lei das 12 Tábuas, as primeiras leis escritas em Roma. Até então as leis eram leis orais, né, baseadas na tradição, no costume, mas eram leis orais. A criação de leis escritas foi importante, primeiro porque agora deixou bem claro, né, para os plebeus o que é que eles podiam fazer e o que é que eles não podiam fazer.
Porque enquanto as leis eram orais, elas podiam ser interpretadas ou mesmo relembradas, né, em determinado momento de forma que prejudicasse os plebeus. Tinha algum atrito entre os plebeus, entre um plebeu e um patrício, né, e a justiça ia tentar resolver aquela questão, aí podiam tirar do nada uma lei que ninguém lembrava, baseada no costume, na tradição, que podia prejudicar a plebe. Agora não, com as leis escritas já estava bem claro o que podia ser feito, o que não podia ser feito, né, do ponto de vista dos plebeus. Reparem que essas leis, quando elas foram criadas, as leis escritas, elas não alteraram nada também. Apenas passaram para a forma escrita a questão dos direitos. Mas a partir do momento que assumiu essa forma escrita, ficou mais fácil, né, identificar esses direitos, ausência de direitos da plebe, e também mais fácil você poder trabalhar ou atacar aquelas leis consideradas injustas, para elas poderem ser modificadas, né? Por exemplo, 5 anos depois da criação da Lei das 12 Tábuas, veio uma lei importante, chamada Lei Canuleia. Essa lei eliminou aquela proibição do casamento entre patrícios e plebeus. Ou seja, a Lei Canuleia permitiu o casamento entre patrícios e plebeus. Por que isso foi importante? Porque, vejam só, era uma sociedade patriarcal. Então, o filho herdava o nome do pai. Se o pai fosse um patrício e a mãe plebeia, o filho seria patrício. Se a mãe fosse patrícia e o pai plebeu, o filho seria plebeu. Isso vai ser importante porque começa a misturar famílias de patrícios e plebeus, inicialmente famílias patrícias e plebeus ricos, criando as condições para a formação de uma nova aristocracia que já não era mais puramente patrícia, permitindo que famílias plebeias, por parte da mãe, começassem a ter uma ascensão política, juntando-se, misturando-se com esses patrícios. Então, essa lei ela vai criando as condições para a formação de uma nova aristocracia que já não era mais puramente patrícia. Aí, em seguida, tem uma série de leis, né, que eu coloquei no caderno, mas para a gente resumir, a gente pode falar o seguinte: foi estabelecida a isonomia plena, quer dizer, agora patrícios e plebeus teriam os direitos iguais, ou seja, um cônsul, um dirigente da república, podia ser agora um plebeu, e muitos senadores, eles eram ex-cônsules, ex-magistrados. Então, olha só o que aconteceu. A partir do momento que podia ser eleito um cônsul plebeu, quando terminasse o mandato desse cônsul, seu consulado, ele entrava no Senado. E com isso a gente vai ter senadores também de origem plebeia. E o Senado vai virando um Senado misto. Parte dele patrício, parte plebeu. Então os plebeus vão tendo acesso a cargos que até então eles não possuíam. Uma outra medida importante foi a lei que proibiu a escravidão por dívidas. E uma outra lei que estabeleceu, foi a última das leis, que estabeleceu o plebiscito, uma decisão da plebe, que tinha validade de lei para todo mundo, que todos teriam que aceitar. Então, no final na verdade, no início do século III a.C., o que aconteceu é que, do ponto de vista jurídico, legal, não havia mais diferença entre patrícios e plebeus. Os direitos eram iguais. O que um patrício podia fazer em termos de direito político, o plebeu também podia. O casamento era permitido, plebeus podiam ser eleitos cônsules, plebeus podiam entrar no Senado, não havia mais a escravidão por dívidas, a plebe tinha até um instrumento do plebiscito, tinha a figura do tribuno da plebe. Então, quando a gente analisa assim, meio superficialmente, a conclusão que a gente chega é o seguinte: então Roma virou uma democracia naquele sentido antigo da palavra, como em Atenas, né? Quer dizer, um governo de todos os cidadãos, inclusive dos cidadãos mais pobres, excluindo mulheres, escravos, estrangeiros. Então, olhando assim, a impressão que a gente tem é que Roma virou uma democracia, que a república foi democratizada, mas só olhando de uma maneira bem superficial, porque na prática Roma continuou sendo uma oligarquia, não exatamente como ela era no início da república, mas no fundo continuou sendo uma oligarquia. Razão disso, ou razões disso. Primeiro, o clientelismo, as relações de clientela. Quer dizer, boa parte da plebe continuou votando nos candidatos patrícios, nos seus patronos ou nas pessoas indicadas pelos patronos. Então, essa estrutura da clientela, ela não desaparece. Segundo, os cargos públicos em Roma, ao contrário do que aconteceu em Atenas, eles não eram remunerados.
Então a maior parte da plebe não tinha condições de largar a sua terra, a sua atividade econômica. O cara podia ser um artesão, um pequeno comerciante, né, um pequeno proprietário, então trabalhava para uma pessoa, largar seu emprego, largar a sua atividade econômica para se dedicar à política, porque ele não recebia um salário. Né? Então aquilo deixava os cargos públicos, na prática, reservados aos patronos, fossem eles patrícios ou plebeus ricos. Na prática, o poder político continuou nas mãos de uma minoria de cidadãos ricos, de origem patrícia e de origem plebeia, porque tinha plebeu rico também, né? Tinha uma minoria de plebeus ricos, como eu comentei. Então o que aconteceu é que a República Romana, na aparência, ela vira uma democracia, mas na prática ela continua dominada por uma aristocracia. Só que agora essa aristocracia não é mais uma aristocracia apenas plebeia. Ela é uma aristocracia mista, uma mistura de patrícios com plebeus ricos. Ela ficou conhecida como nobilitas, a nova aristocracia romana. Nós chamamos também essa nobilitas, em português, de nobreza senatorial, para destacar que eram aquelas famílias que tinham acesso ao Senado. Foi essa nobilitas, foi essa nobreza senatorial, controlando o poder político em Roma, a partir do início do século III a.C., que dirigiu a expansão territorial romana, o processo de conquista do mar Mediterrâneo pelos romanos. Um dos momentos decisivos na história de Roma e provavelmente o momento mais famoso da história de Roma, que é o processo de construção de um império romano, um império criado pela própria República. Mas eu falo sobre isso na próxima aula. Até breve, pessoal. Tchau.